Para nós, ele era um farmacêutico, tinha um conhecimento muito grande e trabalhou em fazendas, por isso o apelido dele era Caboclo Arranca-Toco Januário da Glória, por causa do corpo dele, a cor dele. Mas é desses espíritos mais doce que eu já vi na minha vida. Mais doce que eu já vi na minha vida. Porque as curas que eu já assisti esse espírito fazer aqui, fora que eu fiquei sabendo de outros lugares, é qualquer coisa impressionante. A polícia trazia a pessoa para ser atingido aí, porque eles pegavam ele na rua fazendo ruaça. Mas ele só deixava entrar se a pessoa não tivesse alcoolizado. Se tivesse, não podia entrar, e não entrava. E aí nós fazíamos reunião em favor do perturbado. Quando acabava a reunião, ele saía completamente igual você está, assim bonito, sem problema. Era um dos médios que em primeira mão Januário da Glória usou numa determinada cidade que não tinha centro espírita. A pessoa conhecia o João Monteiro, mas não sabia que o Januário era o guia dele. Então eles falavam para o João Monteiro: meu pai ou minha mãe está perturbada ou obsidiada. Ele pegava o nome e os dois, o espírito e o médium, faziam o trabalho e a pessoa ficava curada, recuperada. Isso ele fez muitas e muitas vezes nessa cidade. O que aconteceu? A polícia, a pedido dos médicos ou doutores, achou que já era inconveniente esse João Monteiro permanecer lá. Eles não sabiam quem era Januário. Januário é um espírito. O Januário, sentindo que a situação do médium era meio perigosa, ele falou: João, vamos para Juiz de Fora. E aí o João Monteiro veio para Juiz de Fora. Com pouco tempo que o João Monteiro estava em Juiz de Fora, a Dona Maria Monteiro veio de Portugal morar também em Juiz de Fora. E por acaso eles encontraram. E aí o Fé e Caridade passou a ter o comando de Januário da Glória e João Monteiro. Prostituta, com maior sofrimento, cuidamos dela e devolvemos ela à sociedade. Hoje são casadas, têm família, e uma delas já desencarnou, segundo outros médios me falaram, que ela já manifestou em alguns centros e espiritualmente falando ela vai bem, e as outras ainda estão aí pelo mundo, que elas eram muito jovens. O que a Dona Maria fez? Não proibiu. Falou: olha, a segunda-feira vocês não podem fazer vida. Quer dizer, segunda-feira vocês não podem receber ninguém na sua casa, porque vocês têm que trabalhar aqui comigo. O resto da semana vocês estão livres. E elas espontaneamente foram, e elas foram recuperadas. Isso deu ao Fé e Caridade no mundo espiritual um bônus muito grande, que parece uma coisa toda se recuperar 6 prostitutas. Fosse uma já era bastante.
de ano eu passei a ter dor. Dor e dor e dor. E naquele tempo o remédio falado chamava 914, vocês não eram nascidos. Hoje é a penicilina. Tomei aquilo, valeu nada. Aí passou mais um bocadinho, eu passei a ser sócio sindicato, eu passei a ter doutores de graça. Aí, 3 doutores simpáticos assim igual você, falaram, nós vamos fazer uma junta médica com você ali na Rua Alta, onde assina, você vai lá e põe nome na sua caneta. Ali tem um consultório. Esses 3 médicos me botaram lá no mês de maio, fazendo frio, deitei lá na mesa, me examinaram, 2 saíram de perto de mim, ficou 1. Eu falei, e aí, doutor, como é que eu vou fazer com a minha dor? A dor era muita, por isso que eu vim para cá. Ele disse assim, não tem remédio. Eu falei, mas se tiver esse trabalho tudo para falar que não tem remédio, eu não posso tomar um remédio para dor. Ele disse, não. Até hoje eu sou proibido de tomar remédio para dor, dor assim, violenta. Aí eu meti a mão na gaveta, e o que ele tirou na gaveta? Reformador espírita. Falei, fiquei na maior alegria. Ele falou, agora, você vai estranhar agora. Eu sou pastor da Igreja Metodista do Parque África. Mas só o Espiritismo pode curar. Procura um centro se puder hoje. E naquele mesmo dia, no outro dia seguinte, eu vim no Fé e Caridade, que era ali na Rua Jorge Almeida. Aí o Januário falou, a partir de hoje, meu filho, segunda, quarta e sexta, 7h30 às 9 aqui, com chuva, sol, vento ou frio, não pode faltar. E quando eu faço uma reunião aqui, eu fico muito aborrecido. Porque aí eles foram me dando oportunidade. A dona Maria falava comigo, olha, lá na outra rua, você vai olhando bem aí. Eu ficava sentadinho assim, ficava olhando eles fazer trabalho. E o presidente falando, vamos socorrer o seu Zé Maró. Aí eu sentia que cada noite eu estava com menos dor. Aí eles começaram a me dar tarefas. Eu passei a ter tarefas dentro da casa. Pedro Ribeiro da Silva, na minha opinião, de outro presidente que sou, ele para mim foi o maior presidente que já teve aqui. Segundo, o professor Raimundo Tavares, que quando falava nem mosquito voava. Sebastião Nogueira da Silva, orador brilhante igual você. Luzia do Vale, eu não tinha falado nenhuma mulher ainda. Luzia do Vale, um excelente médium e uma excelente oradora. Manuel Vieira, esse foi o orador que trabalhou pouco. O desencarne dele veio assim muito rápido. Ele partiu, nos deixando. Era a esposa do Manuel de Almeida, que participou de toda a construção disso aqui. Quando ela percebia que algum dos médios não andava bem, ela falava assim, fala com o Vinícius para passar lá em casa um pouco antes da reunião. Aí ela conversava, o que está vendo você? Algum problema? Algum problema lá no centro você não quer contar? Porque quando a gente sabia que tinha um problema aqui, a gente contava a ela, e a facilidade, a evidência dela, ela enxergava espírito melhor do que eu estou te vendo aqui.
E o Januário conversar com ela era a mesma coisa que eu estou conversando com você. Então ele passava as informações para ela. Essa Zinha deixou saudade na nossa vida. Naquele tempo o Fé e Caridade não tinha uma estrutura dessa. Não tinha, amigo. Nós começamos no barraco lá na Osório de Almeida, 119. Cabia 120, 130 pessoas. Mas o tratamento era o mesmo. A exigência era a mesma. Só que tem que não tinha essas cadeiras bonitas, era bom. Tinha uma mesinha pequena, essa cadeira que eu sento, que antes devia ser outro que sentou nela, às vezes, e mais duas cadeirinhas aqui, não tinha mais. E dos livros, nós só tínhamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Fosse eu, fosse você, fosse ele, teria que fazer uma página evangélica. As obsessões e perturbações eram curadas numa só vez quando vinha. Quando entrava alguém armado, como entrou o delegado, com revólver, ele só prendia gente que roubava. Ele sentou lá perto daquela janela, e eu aqui. Saí daqui caladinho, cheguei, doutor, tem que te pedir um favor, eu não gosto de pedir favor. Não, estou aí para isso. O revólver dá para guardar lá na secretaria. Não, isso não, eu nunca tirei revólver da cinta. Eu falei, olha, como é que vai fazer? Lá, o senhor é a autoridade, aqui sou eu. Se o senhor não puder guardar o revólver na secretaria, o senhor não vai poder assistir a sessão. A mudança que houve é o seguinte: a parte de estudo tomou um vulto mais equilibrado e harmonioso. Por quê? Porque era só quase que sempre eu ou Sebastião para fazer o estudo. Sebastião trazia aquele monte de livro, ou eu. Então, nós fizemos isso. Aí começou a preparar mais oradores. E outra, eles não aceitavam que o orador de lá viesse falar aqui, ou daqui falar lá. Aí eu fiz uma confraternização aqui, nessa casa, e trouxe um orador de fora, de outra casa. Daqui eu passei para o Bezerra de Menezes. O orador de lá ficou olhando, lá foi eu que falei. Dali eu passei para o Amor ao Próximo. O general Matos, que era general, achou a maravilha. Ele olhou, mas não pôde, aquele dia não pôde ser general nem presidente. E assim todo o centro espírita da cidade, tanto chama o orador para falar lá, que é daqui, ou de outro centro, ou de outra cidade, ou de outro lugar, o que não podia fazer antes. O Fé e Caridade fez isso e criou isso aqui, graças ao Centro Espírita Fé e Caridade. Falou comigo, Pedro e o Francisco, e o Manel, o tio do Reni, Manel Vieira. Meus filhos, a gente não quer mais pagar aluguel. Nós temos 2 terrenos, que era o da esquina e esse aqui que nós estamos em cima. E eu não sabia que eles tinham documento. Eu falei, Dona Maria, quanto tempo a senhora dá para nós? Vocês fazem o seguinte, pede o pessoal para vir ao sábado, depois do almoço, e domingo de manhã. E você vê lá qual é o terreno que pode fazer isso.
Aí fui eu procurar o documento, porque não fui eu que fiz o documento da casa. Consegui achar no cartório 2 terrenos, um doado e um comprado. O doado teria que ter uma maternidade, que é onde é que você mora. É o da esquina. E o outro é esse aqui. Aí eu fiquei apertado com aquele documento na mão. Com a moça, e o marido, o irmão dela era engenheiro, espírita, e tinha feito a casa do presidente também, que era o Zé Machado da Cruz. Falei, Dolores, seu irmão não faz uma planta de uma maternidade para mim? É claro, se ele não fazer, eu faço você. Ele era solteiro. Aí, o que aconteceu? Ele pediu um rascunho, então eu fiz um rascunho. Terreno de 10 por 20 de esquina. Eu quero para 6 camas, 6 berços e 4 lugares para fazer os quartos. Aí ele fez uma planta tão bonitinha que deve estar andando por aí. Aí eu fui no dono da maternidade, Delfim Moreira, era médico da minha firma. E lá era maternidade. Eu falei, doutor Jamil, eu estou fazendo uma maternidade, o senhor tem alguma oposição? Tem, não faça maternidade térreo. Quer dizer, o que eu fiz? Pus 2 apartamentos embaixo, que é dessa menina é um, o outro, e a garagem. E o senhor põe um elevador, pensei comigo, elevador que eu não vou pôr, pus a rampa. A mulher chegava na cadeira de roda, eu sempre empurrava ela um bocadinho até chegar no lugar do parto, se fosse na hora do parto. Você pode ir lá olhar, aonde ela disse que não podia botar 6 cadeiras, cabe 10 ou 12, não cabe? A cozinha, ela disse que eu pus a cozinha perto dos banheiros, a mulher lá do governo. O pior é que eu vim atender eles e não tinha ninguém na diretoria, era uma sexta-feira quente. E eu, para ver se eles iam embora depressa, levei eles para o terraço. Estava um calor lá no terraço e a mulher me marretando. E ela falou, também tem uma coisa, onde é que o senhor vai tirar dinheiro para atender, vamos dizer que tenha 5 ou 4 partos? Como é que o senhor vai fazer? Se o senhor tem dinheiro? Falei, tem muito, como é que chama o seu dinheiro? Eu falei, eu vou falar o nome, mas a senhora não vai gostar. Ela imaginou assim que devia ser euro, eu nem sei se tinha euro naquele tempo. Eu falei, aqui o dinheiro do Fé e Caridade chama amor. Ela disse, mas mesmo assim eu não dou a ordem para ela. E eu tinha ganhado uma ambulância, 6 camas, 6 coisas de criança, 6... e todo o material para fazer o parto. Aí eu fiquei apertado com isso aí. E eu participava da materialização em Caratinga. O André Luiz materializou na cabine, que fica lá dentro, depois sai. Cabia lá mais ou menos 120 pessoas. E eu fiquei mais ou menos uma distância daqui ali onde a quadra chegou. Quando ele quis entrar na cabine, ele virou. Então ele ficou de cara a cara comigo. Ele disse assim, eu quero avisar os presidentes do centro espírita, diretores, falou os nomes lá, né? Que quando fizer qualquer departamento de assistência social e colocar o nosso nome é para funcionar. Com quem que ele esculhambou? Foi eu. A maternidade pronta, com o nome da Maria Monteiro Nunes e fechada, porque o bonitinho do governo não deixou funcionar. Aí eu reuni com os meninos bonitos aí, o salão das camas, é o salão da maternidade Guarani, que é uma beleza, e os quartos ela transformou para os meninos dando aula. Cada quarto 3 anos, 6 anos, não é isso?
até chegar. E aonde eram as caminhas, nós fazemos desobsessão. Essa casa foi criada para curar obsediado, para curar perturbado. Tinha pouco estudo, tinha o evangelho, está aqui, ó, aqui. Mas na reunião, soldados sempre traziam um, dois segurando. E a dona Maria apenas perguntava, ela ficava igual aquela moça está lá na entrada assim. Está bêbado? Não, senhor, porque se tiver só pode voltar, porque aqui não entra. E eles respeitavam porque aqui tinha uma pessoa que era autoridade, o soldado tinha que respeitar. A cirurgia espiritual aqui acontece uma vez por mês. Antes de você passar na cirurgia lá dentro, você tem que ter passado no médico da terra. E ele falou, ó, você tem que passar por uma cirurgia. Ou coluna, ou o que for. Aí você confia nos espíritos, como eu ia em Caratinga de primeiro, que lá era de cortar, que não corta. Aí você vem e marca aí. Agora muita gente fala, mas por que o senhor entra mancando aqui e o Gilhorta não te curou? É porque a minha isquemia é de prova. E eu preciso dela. Ela está lá me dando a minha sujeira, a minha porcaria, aquilo que eu fiz e não devia fazer, aquilo que eu pratiquei e não devia ter praticado. Às vezes eu não amava todo mundo igual eu amo hoje. O Fé e Caridade, depois dos 17 anos, passou a ser a minha segunda família. Material, quando está todo mundo sentado aí, espiritual quando está vazia, porque isso aqui é meu lar, segundo lar. Eu gosto de chegar um bocadinho mais cedo e ficar lá atrás, que eu sinto o maior bem do mundo. Foi muito emocionante, foi num aniversário do Fé e Caridade. Eu não sei se foi, o orador era o Ricardo Baezo. E eu tinha conversado com o Bezerra lá em casa e pedido ele que eu queria que ele abraçasse o Januário da Glória aqui no meio do salão. E avisei aí o pessoal. Isso aqui ficou lotado. E o Ricardo Baezo é que fez a palestra. Quando eu vi o Bezerra de Menezes entrar, o Ricardo falou, mas ele vai incorporar você? Eu falei, não. Ele vai abraçar uma pessoa aqui muito importante. Aí o Ricardo sentou aqui. Aí o Bezerra andou até ali no meio do salão, o Januário encontrou com ele e transformaram ali. Essa foi a noite mais emocionante minha aqui. O abraço do Bezerra de Menezes com o Januário da Glória. Ele vem sempre aí. Mas aquela noite, não sei porquê, ela foi mais linda e sublime para mim. Se você for espírita, às vezes não está passando bem, você entra aqui caladinho, senta aí e fica quieto. Se você sabe fazer uma prece, faz.
Quando você sair, você já não é o mesmo, porque é o fluido que dissolve ao tocar você. Se você tiver com a dor, para. Se você tiver aborrecido, você fica alegre. Deus e Espírito que comanda, nós que comandamos a parte material, precisamos ter cuidado, porque está entrando muita gente aqui que não tem nada a ver com fé e caridade. Se deixar, é capaz de querer que põe cadeira de ouro aí, e a Dona Maria, o Januário pensa um pouco diferente, porque vamos admitir que nós gastamos dinheirão aqui e a família vem buscar mantimento aí, não tem, como é que faz? O Januário está vendo, Dona Maria está vendo. O negócio precisa muito cuidado.